seja difícil. Essa aula é uma aula polêmica, né? O que é ser difícil? Às vezes nós entramos em uma estrada que sim, é necessário se ter coragem para se trilhar essa estrada, mas ali já existem pegadas e nada contra isso. Mas é legal também pensar em algo novo, algo nunca feito. Uma vez o Gasparetto falou assim para mim, ninguém vai poder fazer um curso como o meu a não ser comigo, porque o Gasparetto ele tinha um jeito de dar aula, enfim, que era dele, era impossível imitar. Por que impossível? Porque ele era um médium, então ele fazia aqueles desenhos e isso era dele. Eu sempre penso no Gasparetto num nível maior que eu, como um terapeuta de grandes públicos, e com um dom que eu não tenho. Não tenho e ponto final, eu aceito isso, eu não tenho essa mediunidade dele. Mas isso me inspirou a montar a minha escola, que era a Humaniversidade, que hoje é a Humane Amor. Só vai ter uma universidade, só vai ter uma. Isso é em 2023, é uma escola que vai ter hobby branco um sábado por mês. O que é hobby branco? É uma festa do Osho. Só tem isso na minha escola, só vai ter. Um outro sábado por mês vai ter um ritual de Wicca, que eu vou dar. Tem vários lugares que dão Wicca, mas não Wicca e Osho. Um outro sábado vai ter um ritual tântrico, nada sexual, parte espiritual do Tantra. Isso não tem lugar nenhum do Brasil que eu saiba. Então, coragem de você fazer uma coisa que é difícil, que é bem difícil. Talvez você não precise ter essa resposta hoje, de uma coisa bem difícil que você vai fazer. Você vai pedir namoro à Xuxa. Se você conseguir chegar perto dela, ótimo. Então, a coragem de fazer uma coisa difícil que se junta com a coragem de você decidir. Isso quando a gente fala daqueles hábitos das pessoas altamente competentes, fala-se muito disso, né? É o proativo e o reativo. Proativo, reativo. Eu reajo ao mundo, não tem nenhum problema reagir. Mas, por exemplo, quando eu entro no mercado hoje, eu tenho a Coca-Cola e me dá vontade enorme de tomar Coca-Cola. Então, se eu abro a Coca-Cola e tomo, eu estou reagindo ao mundo, porque eu sei que faz mal, eu sei que tem açúcar, eu não concordo com a visão ecológica da Coca-Cola. Aí eu vou lá e tomo um refrigerante orgânico. Hoje existem campanhas, né? Compre dos pequenos produtores. Não vai comprar do pão de açúcar. Compre dos pequenos, os orgânicos. Então você começa a decidir. Não, a mídia não vai decidir por mim. Isso precisa de muita coragem. Não me importa quantos seguidores eu tenho. Não me importa quantos likes eu tenho. Isso precisa muita coragem. Muita coragem. Para isso precisa coragem, que é uma coragem interna. Você decidir. A outra coragem é essa que eu falei, que seja difícil. Isso muda muita coisa, hein? Você pensar nisso. Isso muda muita coisa. E a outra é diga a verdade aos poderosos. Eu sei que tem algumas pessoas que me elogiam, às vezes falam, tá, você é um espiritualista que entra às vezes meio assim, não obedeça leis estúpidas, vamos lutar contra impostos imorais, não vamos aceitar esse monte de canalhas. Eu falo, canalhas, cafajestes. Cuidado com instituições que podem te tapear, como o Bradesco me tapeou, e eu não tenho medo de falar o nome. Não que eu seja muito corajoso, muito pelo contrário. Mas assim, eu gosto de pelo menos falar às vezes a verdade contra pessoas poderosas. Eu praticamente não arrumo briga com coisa pequena. Então quando eu vou num Reclame Aqui ou alguma coisa da vida, tem que ser com coisas grandes. Mas isso é uma coisa minha, não volto a repetir, não penso que eu sou muito corajoso nesse ponto, não. Nem sou corajoso e tenho mais o que fazer do que ficar brigando com tudo isso. Até porque tem pessoas que fazem questão de serem enganadas, né? Pelos poderes mundiais, enfim. Mas quando você enfrenta uma coisa grande, a gente chama assim, pequenos segundos de coragem. Primeiro que você faz uma catarse, você protesta. Por exemplo, eu estou no momento de uma crise sem precedentes, onde eu moro.
Morreu mais de 40 pessoas aqui. Eu tô falando, essa aula é 2023, carnaval, hoje é quarta-feira de cinzas, aqui no litoral norte, eu tô do lado. Mas ninguém fala do monte de cachorros, de gatos, de animais. A gente está recolhendo um monte de bichos, inclusive aqui no Guarujá, que caiu um monte de barrancos, e não existe ajuda nenhuma. De nenhum, entre aspas, eu detesto essa palavra poder público, porque eu não acho que exista poder nenhum, poder judiciário, poder público. Pode ser que você goste de acreditar que isso tenha poder. Eu gosto de acreditar que isso não tem poder de nada. Poder judiciário, poder público, poder... E tem lá pessoas incríveis que ajudam muito, mas não lá em cima, na minha opinião, lá para baixo, gente como a gente. E quando você fala nisso, você põe uma catarse, você movimenta o mundo, ok? Então, quando você tem como coragem um hábito, você vai enfrentar essas situações também. Mas o que eu sugiro para você é assim, nunca brigue com as pessoas, tá bom? Eu conto um caso que eu tive aqui no SUS aqui, e não tinha luz, porque o prefeito fez o favor de não pagar a luz. Mas as pessoas que trabalhavam no SUS, os médicos, enfermeiros, faxineiros, pessoas da ambulância, maravilhosos. Maravilhosos. Então, procura ver que tem seres humanos ali. A coragem de brigar talvez contra o sistema, mas não colocar todo mundo nisso, não é? Mas o principal dessa lição é: seja aquele que decide, tome decisões, seja difícil e mantenha-se firme. Nós vemos casos de coragem, olha eu lembrando dos filmes e depois não lembrando o nome. Eu vou lembrar o nome do Spielberg, se alguém puder, o filme do Spielberg, se alguém puder, põe aqui, que era de uma mulher que era uma escrava. É o nome de uma cor até, o nome do filme. Engraçado que eu me esqueci desse nome. A Cor Púrpura. A Cor Púrpura. É uma história de superação. Uau! Mas por quê? Porque ela se manteve firme. Ela se manteve firme. Eu vejo muitas crianças que perderam os pais e que elas contam assim: meu pai morreu com câncer, mas ele lutou até o fim. Uau! Olha o legado que você deixa. Minha mãe não sucumbiu àquela doença, mas até o fim ela acreditou. Ela acreditou, sabe? Ela não se entregou. A gente gosta dessas histórias. É lógico que lá no fundo a gente fala: eu me entrego. Mas aí respira fundo e, como essas histórias de escravidão que eu tenho lido para dar essa aula, de pessoas que foram chicoteadas até tal ponto que a pele delas nem existia mais. Mas elas interiormente se mantiveram intactas. Que é o caso do Mandela, que falou: eu vou manter a coragem até o fim. E essa coragem dele foi uma coragem contagiosa. Eu vou beber um pouquinho d'água e vou seguir exatamente daqui, né? Do quanto a gente pode contagiar com a nossa coragem. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.